Comissão de Relações Exteriores recebeu o chanceler Mauro Vieira para explicar ações da diplomacia brasileira. Vamos acionar a repórter Berenice Leite, que traz os detalhes. A começar pela peruana Nadine Heredia, condenada pela justiça no caso Odebrecht. O ministro viu algum problema na questão prática da concessão de asilo envolvendo a vinda ao Brasil por meio do avião da FAB? É o que a gente vai entender agora com a Berenice Leite. Berenice, seja muito bem-vinda ao Jornal da Oeste. Boa tarde. Geisiane, boa tarde para todos que nos acompanham aqui na nossa audiência. Olha, para o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, nenhum problema em asilo. Tanto que isso ocorreu, a resposta veio em apenas horas. Nadine Heredia, ela que foi condenada por corrupção a 15 anos de prisão. Ela usou uma justificativa de que fez uma cirurgia no Peru e que veio ao Brasil, vinha para o Brasil, né, e está, inclusive, em São Paulo, nesse momento, para buscar tratamento. Mas o que os senadores questionaram, inclusive um deles foi o Sérgio Moro, o autor do requerimento que convocou, então, o ministro para trazer os esclarecimentos, é que Nadine Heredia podia esse tratamento mesmo no Peru. Então, o próprio ministro tentou ainda lhe justificar, disse que quando se pede asilo, geralmente o país que recebe o pedido não fica questionando, apenas aceita. E aí Sérgio Moro questionou, mas o senhor não se incomoda em receber? O Brasil vai uma mulher condenada por corrupção e mais, né? Parece que o suborno veio por parte de uma empresa brasileira, que é, no caso, a Odebrecht. A gente trouxe um pouquinho do que disse, um trecho da fala do ministro, se ele convence você que está nos assistindo. A concessão do asilo diplomático obedece a um rito protocolar. Não cabe discussão do mérito, dada a circunstância de urgência humanitária em que se encontrava a ex-primeira-dama do Peru e seu filho. Tendo sido concedido o salvo-conduto correspondente ao país que concede o asilo, pelos termos da Convenção de Caracas, assegurar o transporte da pessoa asilada com segurança é uma obrigação do Estado asilante. O uso de avião da Força Aérea para transportar a senhora Nadine e seu filho, portanto, se justifica pela urgência do caso e está em linha com a praxe regional. Bom, e além disso, o ministro Mauro Vieira também teve que explicar sobre a questão dos asilados venezuelanos. 4 venezuelanos estavam ali na embaixada na Argentina, mas quem estava cuidando desse asilo, no caso deles, era a custódia, no caso do Brasil. E aí o que ocorre é que esses venezuelanos fugiram praticamente de lá, né? Deixaram uma carta dizendo que não havia condições, já que a responsabilidade era do Brasil, não havia condições de viver lá, energia elétrica para se ter uma água, enfim, um caos. E o questionamento dos senadores com relação foi justamente do tratamento dado aos venezuelanos e ao tratamento dado à Nadine, condenada por corrupção. Os venezuelanos, eles estariam presos, digamos assim, pedindo asilo por serem aliados da líder da oposição, Maria. Vamos ver o que disse também o ministro em relação a isso. No dia 6 de maio, os 4 que estavam saíram. Não sabemos como saíram. Eu acho também que o governo venezuelano não sabe como. Agora, eu devo dizer que a informação que temos é que eles se encontram nos Estados Unidos. Estão nos Estados Unidos, de alguma forma saíram e de alguma forma chegaram. Mas não houve nenhum esclarecimento até o momento, por nenhum país, do que aconteceu. Nós tínhamos esse controle constante, a casa estava cercada por policiamento venezuelano e todos os dias ia alguém lá cuidar para ver se estava tudo bem. Agora, não participamos da fuga ou do mecanismo do complô para a fuga e não sabemos. Esperamos que um dia receber essa informação. Muito obrigada pelas informações. Entre outros
no Jornal da Oeste. A conexão hoje da Berenice está um pouquinho ruim, pipocando, mas a gente conseguiu aqui entender o recado. Berê, muito obrigada pela presença aqui no nosso Jornal da Oeste. Até amanhã. Claro que para repercutir todos os assuntos do dia, nós temos nosso time de comentaristas do dia, começando então aqui pelo nosso queridíssimo Bruno Musa, hoje conosco. Boa tarde, Musa, seja muito bem-vindo ao Jornal da Oeste. Boa tarde, Geise. Ótima terça-feira para todo mundo. Vamos lá, Serrão. Sempre um prazer estar contigo também. Vamos adiante. E o nosso queridíssimo mestre Jorge Serrão. Boa tarde, Serrão, seja bem-vindo ao Jornal da Oeste. Sois minha musa Geisiane, grande musa, musa. Hoje teremos muita polêmica para tocar por aqui no Jornal da Oeste, sempre com informações supremas. Isso aí. Olha só, Jorge Serrão, começando então pelas informações supremas do Mauro Cid na Comissão de Relações Exteriores, que é presidida pelo Felipe Barros, né, em substituição ali do Mauro Vieira, aliás, perdão, não Mauro Cid, Mauro Vieira, e a comissão é presidida pelo Felipe Barros, que é em substituição ao Eduardo Bolsonaro, que pediu aquele licenciamento, foi prestar esclarecimentos a respeito daquilo que você chamou de asilo corrupto, né? Nós inauguramos o asilo corrupto, falando aí a respeito da primeira-dama do Peru, que estava aqui e aparentemente está tudo certo, está tudo bem, vida que segue de acordo com o Mauro Vieira. Como era esperado, ele não deu as explicações devidas que conseguissem justificar por que o Brasil deu guarita para uma condenada por corrupção. Ali não tem perseguição política, não. Ali tem corrupção na veia. E na Lava Jato, a mesma Lava Jato que descondenou a maioria dos petistas. Então, o que se nota ali é um grande conluio entre a companheirada que rouba a junta no Foro de São Paulo e permanece unida para garantir a impunidade. Nenhuma novidade no que disse o Mauro Vieira, mas muito importante que a Comissão de Relações Exteriores comece a trabalhar intensamente, como já está, sob a presidência do Felipe Barros.